Boa tarde. Neste momento será dada a palavra à professora aposentada Laís Eliane Alvarez, vice-presidente do Conselho Fiscal da Caixa de Previdência de Cubatão, inscrita para fazer uso da palavra nos termos da resolução número 2851, de 28 de dezembro de 2016, que institui a Tribuna Popular na Câmara Municipal de Cubatão e da outras providências. Esta presidência esclarece que, nos termos da referida resolução, conforme o requerimento de sua autoria, a munícipe dispõe de 10 minutos para fazer uso da palavra sobre o tema a situação nos atendimentos médicos da Caixa de Previdência aos seus mutuários, funcionários públicos municipais. Com a palavra. Boa tarde, senhores vereadores, munícipes. Eu estou aqui hoje para dizer que nós, funcionários de Cubatão, precisamos da ajuda dos senhores. Para trabalhar, o funcionário precisa não somente de salário, ele precisa também de paz de espírito e de saúde. Nós somos 3 no Conselho Fiscal. Eu, Elza Dias e a Isabel Possati. A Caixa foi criada em 1965 e já oferecia plano de saúde aos funcionários. Mais tarde, ela veio também abrigar o Fundo de Previdência. Porém, são 2 coisas diferentes. Nós, representantes dos funcionários, perdemos o cartão servidor neste governo. Foi neste governo também que perdemos no pacote de maldades várias vantagens que nós tínhamos. Agora, a educação está passando pelo pior dos ataques. A prefeitura não cumpre a Lei 22, que garante a jornada docente de acordo com a Constituição Federal e a LDB. Não bastasse tudo isso, o nosso plano de saúde vem sofrendo seguidos calotes desde 2015. Os problemas de gestão da Caixa são muitos. Os prazos de atendimento a estes conselhos, o administrativo e o fiscal, não são respeitados. Já esgotamos todas as reivindicações internas ao superintendente. Em 2017, houve uma fraude comprovada de guias numa clínica em Humaitá, onde centenas de mutuários denunciaram. Aguardamos dar vistas nesse processo e ainda não recebemos. Já pedimos por várias vezes. Temos 8 milhões a receber da CMT, por repasses não feitos de 97 a 2000. Essa sentença foi dada em 2009, porém, estranhamente, ela ficou parada, sem ser provocada até 2016, mesmo com a crise em 2015. Precisamos regularizar também o quadro de pessoal da Caixa, fazer concurso público para completar esse quadro. Está muito caótico lá. Principalmente o médico perito, que é responsável por fazer a fiscalização nos hospitais e nas clínicas, se o procedimento está de acordo com o preço cobrado. O governo Márcia Rosa deixou 20 milhões para assistência médica, sem pagar, sem repassar. E assim, ficamos devendo 18 milhões aos médicos que atenderam em 2015 e 2016. O governo Ademário não repassou esses valores em 2017, tendo iniciado agora, somente em 2018, um parcelamento desses valores, que eu, sinceramente, ainda não entendi como está sendo feito. O funcionário não pode esperar 36 meses desse parcelamento para ter um atendimento digno. Ele precisa de um atendimento agora. Em 2017, a Caixa começou a pagar a dívida, pagou 13 milhões aos médicos. Só que sem o repasse da prefeitura, desses valores atrasados, o que aconteceu? Quem foi sacrificado novamente foi o funcionário, que não teve atendimento, né? E ele paga todo mês do seu salário 3,28%. É descontado, não é de graça. Temos várias denúncias de recusa, de cancelamento de atendimento e até de ágio de 50% a mais na consulta para atender nosso convênio.
Somente a Santa Casa faz determinados procedimentos, sendo que em outro lugar seria mais barato. O superintendente também limitou em 80% os gastos com cada credenciado, obrigando o mutuário, muitas vezes, a ir ao hospital para fazer aquele procedimento, e o hospital cobra mais caro que a clínica. Então, que economia é essa? Com razão, os mutuários reclamam. Entendemos que tal medida de 80% de corte, desse jeito, não surtiu nenhum efeito de economia, certo? Tudo que ele fez foi retirar os 13 milhões, né, para a prefeitura não ter que pagar nada. Então, quem pagou foi o mutuário que pagou, com a sua falta de atendimento. Ele pagou a dívida que a Márcia Rosa deixou. Ainda não toda, tá? Por ser nomeado pelo prefeito, o superintendente não está focado nos interesses do mutuário. Sem fazer estudo atuarial, obrigatório e anual, ele alega que a Caixa é inviável. Como a Caixa pode ser inviável com tanta gente devendo para ela? Tal visão prejudica o nosso plano de saúde. E não esqueçamos ainda do cadastramento irregular que o superintendente fez com a Fundação São Francisco Xavier, que não foi aprovada, como diz a lei, pelo Conselho Administrativo. A lei anterior permitia uma lista tríplice para a escolha do superintendente, o que eu considero seria muito melhor para nós que voltasse a ser assim. E pedimos isso aqui hoje aos senhores. Nossos problemas financeiros vão mais além. Começaram em 1996, na gestão Passarelli, e em 1997, Ney Serra, que retiraram 3 empréstimos do plano de saúde para salvar as contas do município. Esse parcelamento foi pago, a princípio, corretamente. Depois, não pagava mais a parcela. De 2009 para cá, começaram a pagar só os juros. Tá? 2009 para cá. Este ano passado, 2017, o governo Ademário não repassou nem mesmo os juros. Ele repassa de 1.300.000 cada parcela mensal, ele repassa 600 mil, em média. Só os juros seriam 800 mil. O que faz com que a dívida cresça, ao invés de diminuir. O saldo devedor dessa dívida hoje é de 201,5 milhões. Porém, os juros por atraso, tanto dessa dívida como da dívida da Márcia Rosa, precisam de regulamentação nesta casa. São 2 valores diferentes. O fundo de previdência está em comparcelamento aqui em 20 anos. Não é esse que é o nosso. O nosso é do plano de saúde. Tá? O problema não é que a Caixa é inviável. A prefeitura não cumpre as cláusulas da lei nos repasses, tanto da dívida como dos atrasados. Além disso, essa dívida tem uma garantia do ICMS mensal. Foi dado como garantia a primeira parcela do ICMS mensal. E ainda que a Lei de Responsabilidade Fiscal impeça, essa dívida passou de 90 meses para 360 meses. E já estamos em 200 parcelas meio pagas. Ano passado, dessa dívida, o governo Ademário deixou de repassar 9 milhões, que poderiam ter sido usados para um atendimento muito melhor ao mutuário. Além disso, a Caixa gastou 23 bilhões em atendimento médico no ano passado. Com essa dívida e os repasses, poderia ter gasto o dobro, se não tivesse que pagar os médicos atrasados. Em 2013, também aumentaram na lei a contribuição, passando os dependentes a pagar por faixa etária. Em seguida, em 2015, o que fizeram? Cancelaram o plano, porque não repassaram o dinheiro, o plano foi cancelado, e como a lei também tinha mudado, podia sair do plano. Milhares de mutuários saíram. Nós éramos 12 mil.
Hoje somos 8.500, com os dependentes. Tá? Então, por favor, não confundam os dois empréstimos. Tá? O fundo tem 190 milhões e a Caixa, 201. Somando os dois, é a dívida total da Prefeitura. Tá? Este Conselho Fiscal nada tem a ver com o Fundo de Previdência. Para encerrar, achamos que a Caixa é sim viável, desde que a Prefeitura faça os repasses de acordo com a lei. Tanto que algumas leis passaram o dinheiro da Caixa para o fundo. A Lei 2.700 autorizou o superintendente, em 2001, a repassar 8 milhões da Caixa de Previdência para o fundo. A Lei 2881, de 2003, também repassou. Tá? Aqueles dos 40% da dívida foi para o fundo e 40% para a Caixa. Tá? Para encerrar, a saúde é direito básico de todo cidadão e dever do Estado, artigo 196 da Constituição. O servidor municipal, então, representa uma grande economia, pois subsidia 2 vezes esse serviço e tem sido mutilado pela falta de atendimento e falta de cumprimento da legislação. Todo respeito ao funcionário público é o que queremos. Muito obrigada.